Gente, mais uma chance. Esse papo foi por conta da live de ontem, que não foi planejada. Eu recebi tanta mensagem hoje, mas tanto, eu passei praticamente boa parte do dia respondendo mensagem da mulherada, mais mulheres do que homens. E eu acho importantíssimo, e meu coração tá ardendo, queimando, porque eu atendo muita gente que passa por isso. E a gente precisa colocar uma comunicação nova para poder lidar melhor. Eu tô chamando. Vai aí, galera. Clica no aviãozinho aí também. Quem já chegou já chama, que eu já vou começar. Só vou mandar para mais uma leva. E já vamos começar, porque hoje eu trouxe algo que eu acredito que realmente pode contribuir com vocês. Muito bem. Thalita More. Vambora. Bem, primeiro eu quero agradecer a Andréia, quero agradecer a vocês por ontem, que foi muito legal. E por dar voz, né, a esse tema. Lana, bem-vinda. Lana, não consegui assistir sua live porque eu estava em um atendimento de última hora. Depois você me manda se ficou gravada. Se ficou gravada, você me manda o link que eu quero ver. Então, ó, mais uma chance. Sobre o que nós vamos conversar? Sobre pessoas que já passaram por um casamento, já passaram por um relacionamento e precisaram recomeçar por qualquer motivo. Se divorciaram, se separaram, passaram por uma situação, né, de viuvez, que acontece também. E aí, o que fazer? Por que é tão difícil recomeçar? Se alguém que tá aí presente, né, já passou por isso ou vive isso e quiser também contribuir, pode mandar comentário pra gente. Quem tá chegando, manda aviãozinho, gente. Vai ali no aviãozinho. É ótimo, né? Eu tenho essa coisa de ficar falando e fazer os barulhinhos. Então, eu recebi muita mensagem hoje sobre isso. Eu sei que é uma dor das mulheres, porque eu trabalho com mulheres, trabalho com famílias. Então eu sei que é uma dor muito latente, é algo que ainda é pouco divulgado, é pouco falado. E eu recebi muitas mensagens de mulheres que sentem falta desse tipo de informação nas igrejas. E eu fiquei assim, eu parei pra pensar, eu falei, é verdade. Não é toda igreja ou é minoria das igrejas que se colocam sobre isso. Mas eu não vou me colocar falando de ministério em relação à igreja, tá? Eu vou me colocar tecnicamente, ok? A gente pode marcar até um papo depois. Eu sou conselheira matrimonial, certo? Eu trabalho com famílias no ministério que eu faço parte, né? Eu sou uma cristã protestante. Mas eu não quero falar sobre isso hoje, certo? A galera que quer me ouvir falando sobre isso, a gente marca um dia pra gente falar o que a Bíblia fala sobre isso, perfeito? Mas hoje eu quero falar tecnicamente. Gente, marido, oi amor, um beijo pra você e pro Cuca. Então, vamos falar um pouquinho tecnicamente o que acontece que um relacionamento não dá certo. E por que tem tanta gente que leva assim, é tão desafiador começar um novo relacionamento? E quando começa um novo relacionamento, como fazer dar certo? Porque tem muitas vidas, muitas pessoas envolvidas, certo? Eu trouxe para vocês um exemplo de ferramenta, de atividade que eu passo para os meus clientes, certo? Então, quem quiser aprender hoje, eu não avisei, né? Mas quem quiser aprender, pega papel, pega caneta, pra gente fazer esse desenho aqui que eu vou explicar pra vocês. Por que pode estar sendo tão desafiador pra você e para as pessoas que estão à sua volta começar um novo relacionamento. Sheila, bem-vinda, querida. Quanto tempo, que saudade, Sheilinha. Então, o que acontece? Pode ser que você não tenha passado por uma situação de divórcio, mas que você se relacione com alguém
que já tenha se divorciado, ou não necessariamente essa pessoa teve um casamento, mas essa pessoa gerou frutos, gerou filhos com outra pessoa. Então é uma situação muito recorrente, pessoas que não necessariamente passaram por um casamento, mas que tiveram filhos. Outras situações que eu já atendi, pessoas que passaram por um casamento e que tiveram uma separação traumática. E aí fica muito desafiador começar um outro relacionamento ou permanecer, porque às vezes a pessoa até começa, mas a pessoa não permanece. E existem casos de pessoas que permanecem em outro relacionamento, mas esse relacionamento não amadurece para um casamento. Fica namorando eternamente, certo? Então vamos conversar um pouquinho sobre isso. Alguém tem dúvidas? Alguém tem perguntas? Vamos lá, vocês estão quietinhos. Posso começar? Tipo, conteúdo na veia? Posso? Ih, alguém faz sinal de fumaça aí, minha gente. Ixi, todo mundo muito quieto hoje. Ontem a gente tava fazendo mais farra, hein? Ih, corações? Então vou começar, hein? Vamos lá. O que acontece? Nós somos resultados. Acho que toda separação tem um trauma. Tem. Infelizmente tem. Por quê? Uma separação é uma ruptura, né? Então a gente vive sim um trauma que precisa ser resolvido, sarado. A gente precisa tratar. Pensa assim, ó. Quando você quebra, eu não sei, eu nunca, graças a Deus, a única coisa que eu quebrei na vida foi o dente. Eu nunca quebrei dedo, nenhum osso do corpo, né? Só o dente, que também, né? Mas quando você quebra, quando você tem um trauma exposto, quando você tem uma fratura exposta, você precisa cuidar dessa fratura. Então você vai ao médico, esse médico vai te assistir, você vai passar por um procedimento, aí você vai mobilizar aquele lugar e depois de um tempo você vai tirar aquele, né, o que é usado para mobilizar e depois geralmente você tem que fazer fisioterapia para recuperar os movimentos. Dependendo da gravidade, você faz 1, 2, 5 sessões. Já tem pessoas que tem que fazer séries de sessões, né? Então assim, faz 10 para recuperar o movimento. Certo? Uma separação também deveria ser assim. Quando você tem uma fratura emocional, você também deveria parar, imobilizar aquela fratura por um tempo, cuidar dela. Depois que ela estiver, né, sarada, você conseguir restabelecer, você deveria fazer fisioterapia, você deveria fazer um treinamento para voltar a ter aquele movimento. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, certo? Como que a gente pode fazer para curar, para sarar aquela fratura emocional, que no nosso trabalho a gente chama de fratura emocional. Como que eu vou sarar aquela fratura, certo? Vou remodelar ela, cuidar dela e vou trazer de volta os movimentos para que você consiga viver um novo casamento feliz, para que você consiga ter um relacionamento feliz e como que você, se ainda, quem tem filhos, eu recebi mensagens de pessoas que têm filhos e pessoas que se relacionam com outras pessoas que têm filho, não uma pessoa tem filho, mas que é casado ou que pensa em se casar com alguém que tem filho, certo? Então é por aí que nós vamos hoje. Nós temos 2 conceitos que eu quero apresentar à sua mãe, não que o relacionamento do seu pai e da sua mãe ok? Mas a forma que você percebe aquilo que você interpreta do relacionamento de papai e mamãe vai interferir na sua vida adulta lá na frente, quando você for constituir a sua família. Vamos ver, tem comentário. Quando acabamos uma relação, é como se tivéssemos sido incompetentes no que nos propusemos. Andréia, né? Mas assim, é como se, não necessariamente foi. Por quê? Eu conheço muitas pessoas que continuam casadas em um casamento falido, né? Então assim, talvez o entender que o casamento chegou ao fim, que aquele relacionamento conjugal, né? E é isso que a gente vai falar hoje, que a gente vai separar quais são os subsistemas que existem dentro de um sistema. Aquele subsistema conjugal, ele já não está funcionando mais. E não todo o sistema familiar, porque principalmente quando você tem filhos,
existem outros subsistemas que funcionam dentro de um sistema, ok? Então, assim, só parece, sabe? Não é necessariamente uma verdade, né? Então, é um sentimento de que não deu certo, de que é incompetente, de que não deu o melhor de si. Então, assim, ainda é uma cobrança muito grande que a sociedade faz, e a sociedade é muito cruel em relação a isso. E quando a gente aprende a comunicar o que aconteceu, significa que dentro da gente, a gente resolveu. E é isso que a gente precisa trabalhar hoje, certo? Então, assim, ó, família constituída e família de origem e família constituída. Quando você for constituir a sua família, você vai pegar como base, ou você vai ter alguma referência da sua família de origem, positiva ou negativa. Tem muita gente que nega tanto. Lembra que eu contei ontem pra vocês? Quem não assistiu a live de ontem pode entrar depois e assistir, que ficou lá no IGTV. Que eu contei pra vocês que eu fiz com meu filho algo que a minha mãe fazia comigo, que eu repudiava. E que eu pude viver um momento de cura, né, pra entender. Aquilo que a gente mais nega, aquilo parece que gruda na gente. E gruda mesmo, porque a nossa mente não entende negação. Então a gente armazena aquilo e a gente acaba sem querer reproduzindo isso. É uma sensação de fracasso. Nai, eu posso imaginar. Mas essa sensação de fracasso, e quem é casado aí pode ver se concorda comigo ou não, mas a gente que é casado também, a gente também tem os nossos fracassos, sabe? A gente também para e fala assim, caramba, não deu certo aqui, não deu certo ali. Então, é só porque eu acho que a esfera é menor, porque fica ali entre o casal, fica ali entre a família. E quando há uma ruptura, uma separação, isso acaba ficando entendido para a sociedade, né? Mas a gente também tem os nossos fracassos. Eu sou casada, meu marido tá aí na live, e a gente também tem os nossos fracassos, a gente também tem que se reconquistar, se rever. O Rodrigo, nós somos casados há 7 anos e nós, assim, não somos os mesmos, né? Nós mudamos muito. Então, a gente também passa por isso. E eu acho que quem é casado deveria apoiar, ou pelo menos ter um olhar mais amoroso por quem passa por esse processo de separação, por quem busca por mais essa chance de ser feliz, de se reconectar, certo? Então vamos lá. O que eu quero? Sua melhor versão está apenas uma comunicação correta de você. John, muito bem-vindo, meu amigo! Simbora! Então, ó, folhinha na mão. Estão aí com papel e caneta? O que eu quero? Eu quero que vocês façam um círculo grande pra gente começar a falar de sistema familiar. Pra gente entender o que acontece na nossa cabeça, o que acontece neurologicamente com a gente quando a gente está dentro de um relacionamento, quando a gente tem uma família constituída, certo? Então, ó, pega um papelzinho, faz um círculo grandão e dentro desse círculo a gente vai ter outras bolinhas assim unidas, certo? Oi, Nath, bem-vinda! Estamos falando sobre mais uma chance, conversando sobre família, pessoas que passaram por processo de separação. E eu quero explicar o que acontece neurologicamente na nossa mente e como que a gente vai estabelecer uma nova comunicação, certo? Então, ó, papel na mão, um círculo grandão, que a gente vai falar sobre sistema familiar, certo? Então, você participa, quem é adulto e já se casou, já teve pelo menos 2 sistemas familiares, certo? O sistema de origem, que é onde você nasceu, papai, mamãe e irmãos, se for o seu caso, ou pai e mãe substitutos. Oi, tia Júlia! Ou pai e mãe substitutos, certo? E sistema familiar constituído, que é onde você se casou com seu marido, com a sua esposa, quem aí, né? Ou com o ex-marido, né? Quem já passou por um processo de separação. Dentro desse sistema familiar, vai ter um homem e uma mulher que decidiram constituir uma família. Esse homem e essa mulher, primeiro, começam a vida a 2. Ou quem já passou por um processo de se casar já grávido também já vai estar com o nenenzinho junto, certo? Então, assim, esse sistema é formado por um homem e por uma mulher.
e geralmente por filhos, ok? Para o homem e para a mulher, esse primeiro sistema ele vai ser sistema familiar constituído, que é o quê? Meu pai e minha mãe que me deram origem, certo? O meu sistema familiar de origem é quem? Meu pai, minha mãe e meu irmão, porque eu sou filha caçula. Então, quando eu nasci, meu irmão já estava lá. Eu tenho uma diferença de 1 ano, 8 meses e 29 dias do meu irmão. Então, esse é o meu sistema familiar de origem, certo? Quando dentro desse sistema familiar existem subsistemas, e aí eu vou falar para vocês de 3 subsistemas. Então, faz uma bola grande, escreve sistema familiar e vamos colocar 3 bolinhas laterais que eu vou explicar para vocês quais são os subsistemas que funcionam dentro desse sistema maior familiar de origem. Oi, pastor Rafa! Gente, eu não falo pra vocês que nas minhas lives sempre aparece um pastor? Bem-vindo, pastor! A gente está falando sobre mais uma chance, pessoas que passam por processo de separação, de divórcio. Então, eu estou explicando aqui neurologicamente o que acontece com a nossa mente. Adriano, bem-vindo! Então, vamos lá. Sistema familiar grandão. Vamos começar falando sobre os 3 subsistemas que funcionam dentro de um sistema familiar, ok? Primeiro subsistema que funciona dentro de um sistema familiar é o subsistema conjugal. Subsistema conjugal, certo? Esse subsistema conjugal é formado pelo homem e pela mulher. O que significa que filho não entra no subsistema conjugal. Filho não deve se envolver em problema de homem e mulher. No problema do marido e da esposa. Sabe aquela coisa de, tipo, briga de marido e mulher, ninguém mete a colher? Tipo, deveria ser mais ou menos assim quando não existe casos de excessos, obviamente, né? Se a gente saber que alguém tá passando por um abuso, por uma situação de ruim, é óbvio que a gente vai se pronunciar, certo? Sem esses casos, essas exceções, certo? Então lá, subsistema conjugal. Esse é o primeiro subsistema que um sistema familiar constituído subsiste, né? Existe dentro desse sistema. O segundo subsistema que existe é o subsistema filial. Subsistema filial. Tô indo muito rápido, gente? Tá dando pra vocês entenderem? Também depois essa live vai ficar salva, vocês podem voltar e anotar. E o terceiro é o subsistema fraternal. O segundo, o subsistema filial, é o relacionamento que existe entre pai e filhos, mãe e filhos. E esse relacionamento, ele não deve ser mediado entre o outro adulto envolvido. Ou seja, eu, no meu sistema familiar atual, que para mim é um sistema familiar constituído, e para o meu filho é um sistema familiar de origem, porque eu e o meu marido demos origem ao Luca nesse subsistema. Eu, nesse subsistema filial, eu me relaciono com o Luca, eu preciso ter o meu tempo com o meu filho, eu preciso ter o meu relacionamento com o meu filho, independente do meu marido. O meu marido, que no caso é o pai do Luca, precisa ter esse relacionamento com o filho dele. E é importante, por exemplo, a gente saber se colocar nos relacionamentos, tá? Lid, por que você está explicando sobre tudo isso pra gente falar de divórcio, de mais uma chance? Porque eu vou explicar que um subsistema, ele vai deixar de existir, mas que os outros subsistemas precisam ser mantidos. E que muito dos problemas que nós temos é exatamente porque a gente não consegue administrar isso, ok? Então, ó, segundo subsistema filial é pai e filho, mãe e filho, ok? E o terceiro é o subsistema fraternal. Esse subsistema fraternal só entra irmãos.
eu só tenho um filho. Então, esse subsistema fraternal hoje meu, ele fica o quê? Vazio. Por quê? Porque o meu filho não tem irmão. Eu e o meu marido não geramos filhos de outros relacionamentos antes de nos relacionarmos. Então, o meu filho, ele não tem irmão, ok? Então, se eu, por exemplo, no meu sistema familiar de origem, aqui entra eu e o meu irmão. Então, é o relacionamento que eu tenho com o meu irmão, que é o relacionamento fraternal, ok? Dito isso, entendendo que nós temos um sistema familiar constituído, que para os adultos, para o homem e para a mulher vai ser constituído, para a criança vai ser de origem, ok? E esses subsistemas conjugal, subsistema filial e subsistema fraternal. Quando um casamento acaba, o que acaba é o casamento, não é a família. E é isso que a gente tem muita dificuldade na nossa sociedade de lidar. Quer ver? Uma crítica quando os artistas se dão bem, quando termina o casamento e os artistas continuam se frequentando. E aí existe uma zombaria, as pessoas dizem que é pouca vergonha, as pessoas dizem que isso não pode existir, existe uma crítica enorme. E eu já fui dessas, que já critiquei muito até eu conseguir estudar e entender o que isso significa. Eu tenho um tio que ele é muito querido e que ele frequenta a casa da ex-mulher e a ex-mulher frequenta a casa dele. E a atual esposa se dá muito bem com a ex-mulher e eles se dão muito bem com o atual esposo da minha tia, né? Que aí agora eu tenho mais de uma tia desse mesmo tio. E, gente, isso é possível? Sim. Oi, Elê, bem-vinda. Isso é possível? Sim. Só que a nossa sociedade acha isso hipocrisia. A nossa sociedade acha isso preconceituoso. As pessoas olham para essas pessoas que se separam, que mantêm um bom relacionamento, um relacionamento respeitoso, principalmente por conta dos filhos, as pessoas acham isso ainda esquisito. Agora, as pessoas também criticam quem sai do relacionamento e briga e se desentende. Então, assim, a sociedade, o que a sociedade quer? A sociedade é confusa. A gente não pode viver a nossa vida de acordo com o que as pessoas acham ou deixam de achar. A gente precisa encontrar a nossa verdade, ok? Então, esse sistema familiar, desse sistema... Oi, Sérgio, bem-vindo! Estamos falando sobre mais uma chance. Quando a pessoa sai de um relacionamento e começa um outro relacionamento e quer ser feliz. Como que a gente coloca uma comunicação, como que a gente pode comunicar em relação a isso, tá? Muito bem-vindo, bem-vinda, Márcia. Então vamos lá, ó. Esse subsistema conjugal, ele acabou. Minha vida, minhas normas. É isso aí, Andréia. No caso, sua vida e seus princípios, seus valores, aquilo que é importante para você. Sabe? E não deixar a sociedade azucrinar a cabeça da gente, mas a gente entender o que é importante pra gente e principalmente para as outras pessoas envolvidas. Então, se a parceria conjugal acabou, é só a parceria conjugal. Os outros subsistemas, eles precisam continuar existindo. E essa família constituída, você pode, entre aspas, não estar ali vivendo nessa constituição numa mesma casa, mas essa família ela não vai deixar de existir principalmente porque gerou filhos. Se gerou filhos, esse sistema ele não vai deixar de existir. Ele vai ser acoplado a um outro sistema quando você constitui uma nova família. Então é como se a gente, tá vendo essa bolinha aqui vazia? É como se isso aqui tivesse uma união. E quem vai unir essa outra bolinha aqui vazia vai ser exatamente os adultos, né? Então essa bolinha deixa de existir e essas duas bolinhas elas vão passar a existir.
Então o homem vai seguir o caminho dele, vai constituir outra família se assim ele entender, e a mulher vai seguir o caminho dela e vai constituir outra família se ela assim entender. Mas esse sistema familiar, ele vai continuar existindo por conta dos filhos. E aí precisa se entender quais são os subsistemas, como alimentar esses subsistemas. Por quê? É muito importante que a gente apresente, quem vive em casamento, é muito importante que a gente apresente para os nossos filhos que o pai dele tem outras funções sociais, outras funções além de ser pai. Então tem hora que eu viro pro meu marido e falo, pro meu filho e falo assim: agora eu estou conversando com o meu marido, não é o pai dele, é o meu marido. Tem hora que eu falo, esses dias eu tava conversando com a minha sogra e com o meu sogro, e aí meu filho virou e falou assim: você tá falando com o vovô Beto e com a vovó Kátia. Eu virei e falei assim: eu estou falando com a minha sogra Kátia e com o meu sogro, com a minha sogra e com o meu sogro. Pra criança entender que essas pessoas que fazem parte da vida dela têm outras funções e fazem parte da nossa vida de uma outra forma, além daquele mundinho da criança. Quando isso fica claro, o pai e a mãe, porque o que acontece hoje, tá? Vou falar rasgado aqui. O que acontece hoje? Acaba o subsistema conjugal, geralmente a mulher se sobrecarrega para dar conta dos filhos e vive em conflito com o ex-parceiro, e o ex-parceiro, ele geralmente não assume a responsabilidade pelos filhos. Quando mal, dá uma pensão. Por quê? Por conta do conflito daqui. Não é que o cara quer ser um mau pai. E não é que a mulher quer ser uma mãe ruim, uma ex-parceira ruim. É porque eles têm uma fratura, uma dor que não foi resolvida. É chegar a ser sincero, conseguir ter. Por quê? Existem muitos eventos de adultério, existem muitos eventos de casamentos abusivos, de pessoas que têm relacionamentos abusivos, e quando eu digo relacionamentos abusivos, não é só relacionado à violência física, mas é relacionado à violência emocional. E aí, esse subsistema aqui, que é só entre o homem e a mulher, ele acaba muito mal e acaba comprometendo os outros subsistemas, principalmente o subsistema filial, sobrecarregando a mulher e ainda trazendo um jugo muito grande e uma cobrança para os homens. Porque os homens também ficam muito mal. Eu atendo homens, gente, que não sabem como chegar nos filhos, que não têm um relacionamento íntimo, profundo com os filhos, exatamente porque rompeu o subsistema conjugal, não tem um bom relacionamento com a ex-parceira, e isso compromete os filhos, as partes. Verdade, quando me separei, o pai dos meus filhos os abandonou. Até eu sofri com isso. E sabe por que geralmente isso acontece, André? Porque a pessoa, ela própria se abandona. Ela não entendeu que ela tem um relacionamento diferente com os filhos. Ela não entendeu que ele, geralmente, os homens geralmente, porque, gente, a gente pode conversar mais pra frente sobre isso, eu quero dar voz aos homens também. Boa noite, casal. As palavras e ensinamento de vocês são muito proveitosos. Obrigada, Armando. Muito obrigada. A gente está conversando hoje sobre segunda chance. Pessoas que passaram por divórcio, por separação e como refazer, né? E aí, sabe o que acontece? Os pais, geralmente os homens abandonam, saem e a mulher fica sobrecarregada. E aí que entra o ponto do nosso papo hoje. Como viver uma segunda chance com uma fratura emocional? Como entrar em um novo relacionamento, confiar, tendo toda essa dor do último relacionamento, tendo que dar conta da sociedade azucrinando, que não tem apoio, não tem rede de apoio para pessoas separadas, ou tem até rede de apoio, não vou dizer que não tem, mas não é divulgado, não é tão respeitado, não é tão bem visto, infelizmente.
são quase que um bando, né, muito pequeno ainda, e a gente precisa dar voz, e por isso que eu tô aqui hoje, por isso que eu falei, não, eu vou falar sobre isso hoje, eu não vou esperar, eu vou ajudar, porque eu tenho muitos clientes que passam por isso, certo? E uma das ferramentas que a gente faz é exatamente essa ferramenta para poder fazer o quê? Separar qual é assim, sabe o ex-marido? Ele pode ser ex-marido, mas ele nunca vai deixar de ser ex-pai. Você pode não ter uma relação próxima, mas você precisa ter uma relação respeitosa. Sabe a ex-mulher? Ela é sua ex-mulher, ela deixa de ser mulher, sua esposa, mas ela não vai deixar de ser a mãe dos seus filhos. Então não existe ex-mãe. Então é importante o casal buscar, né, quando romper, é importante o casal buscar minimamente um convívio respeitoso por conta deles mesmos, não por causa dos filhos, porque os filhos é só consequência para que você viva bem. E aí eu tenho muita gente que atende e fala assim, Lídia, eu vou ter que aguentar essa pessoa por causa do meu filho, por causa da minha filha. Não, é por causa de você, é para você respeitar a sua história, para você respeitar, para você se respeitar. Não é por causa do seu filho ou da sua filha, não transfira essa responsabilidade. Se você tiver um bom relacionamento com o seu ex-parceiro, com a sua ex-parceira, o seu filho, a sua filha vai ser beneficiada com isso? Sim, mas você muito mais, para que aquela fratura exposta não continue aberta, ou aquela fratura, se ela não for cuidada, já viu quando a pessoa, pessoas que não cuidam da fratura e que ficam com aquilo exposto, sabe? Chega um determinado momento, pode ser até que não doa, mas aquilo não fica bonito de se ver, aquilo não é agradável, é sempre uma marca que fica na pessoa por essa exposição. Então, quando você, hoje, Lídia, passei por esse processo já tem muitos anos. O que eu preciso fazer? Você precisa ressignificar isso dentro de você para que você consiga viver plenamente um novo relacionamento. Porque o que acontece é que as pessoas, elas entram em outros relacionamentos com essa fratura exposta e aí vem uma cobrança gigantesca. Eu falo que é como se você saísse para jantar, chegasse no lugar e já tivesse um débito. Alguém já chegasse para você antes de você sentar para comer e já te apresentasse a conta. Aí você fala, ué, mas eu acabei de chegar. Geralmente é assim, quem passa por outros relacionamentos já chega com débito, já chega com uma conta de algo lá do passado. E aí os filhos, as próximas gerações vão continuar pagando essa conta enquanto isso não for resolvido dentro de você. Lídia, quero resolver, mas o outro não quer nem falar comigo. Ok, faz a sua parte. Ressignifica esse evento dentro de você, libera perdão. Lídia, é simples, é fácil? Não sei, depende, cada caso é um caso, certo? Eu vou ler as mensagens que a gente está aqui, só vou concluir essa linha de raciocínio. Cada caso é um caso, mas eu posso dizer para vocês que existe sim realinhamento, a gente consegue desbloquear isso e a pessoa viver respeitosamente e bem com ela mesma. Ela não precisa viver bem com a outra parte se a outra parte não quiser, mas ela precisa viver bem com ela mesma para quê? Para que a outra parte não atinja, não fira ela e para que essa ferida não seja transferida para os filhos. Até aqui faz sentido? Gente, é muito técnico? Tá dando para vocês entenderem? Me diga, por favor. Vou ler aqui. Vão me dizendo aqui se vocês estão entendendo, se tá legal. Eu sei que é uma coisa mais densa, mas eu quis realmente trazer para vocês o que eu ofereço para os meus clientes. A gente dá aula sobre isso também. Mas eu quis conversar com vocês para entender, para a gente começar assim, a construir esse conhecimento e a gente chegar assim, à possibilidade de realmente viver um start hoje aqui. Vou ler as mensagens. Verdade, quando me separei, eu já li de Andréia, achei que ele queria me castigar por não querer manter um casamento falido.
é difícil isso, né, André? Essa sensação de castigo, de punição do outro, porque exatamente por conta dessa exposição. E você sabe que às vezes a pessoa, ela não consegue nem olhar, ela não consegue se perdoar, muito menos perdoar o outro envolvido. E aí ainda prejudica os filhos. Hoje estou curada com relação à separação, decidi na hora certa. Quem arrasta a dor nunca se cura, nunca se cura. Você conhece um pouquinho, né, Lid? Gente, a história de Tia Júlia é realmente uma história linda, assim, de perdão, de volta por cima, de uma mulher incrível. Eu aprendi muito com ela. Tô livre, me realinhei como nunca pensei. É lindo mesmo, né, André, viver essa experiência. Tá show. Você... Muito boa a explicação. Término de relacionamento é um turbilhão de emoções, é difícil. Muito boa essa temática. Faz super sentido. Gente, quando o relacionamento ele tá falido, não tem mais jeito, né? E eu vou ser sincera, eu acredito que Deus ele restaura, acredito, certo? Acredito. Eu conheço casos de pessoas que se separaram, passaram anos separadas e que voltaram e casaram de novo, ok? Mas vamos ser sinceros, é a minoria, não é o que a gente vê de mais comum, sabe? E a gente precisa ser solidária às pessoas que passam por esse processo de separação. Porque assim, ó, de verdade, ninguém casa querendo separar. Hoje em dia eu já até ouvi alguns casais, eu aconselho noivos, né? Se casar, não der certo, separa. Mas assim, se não der certo, então eles não necessariamente, eles estão abrindo uma brecha para isso. Eu falo que não pode ter essa comunicação e ensino como ter a comunicação correta. A gente precisa casar para fazer dar certo. Mas, gente, coisa ruim é você estar em um casamento falido, se magoando, se entristecendo, criando uma atmosfera de guerra dentro de casa, os seus filhos vivendo isso, sabe? Então, assim, ter maturidade, ter respeito por você e pelo outro e dizer não dá mais. Só que o que a gente precisa fazer com essa história? Respeitar. Lid, foi ruim, foi desafiador, sofri, né? A outra parte sofreu. Mas respeita a sua história porque ela é sua. Se você não respeitar a sua história, ninguém vai respeitar. Respeita pelo menos a sua parte da história. E vou falar uma outra coisa aqui, assim, com todo amor do mundo. Não julgue o outro. Libere perdão. E se você não consegue nesse momento, eu vou te dar um desafio. Quem tá aqui, não precisa se pronunciar, certo? Mas quem tá aqui assistindo e ainda fala mal, ainda tem dor, ainda fica remoendo aquela separação, ainda fica instigando os filhos contra, o exercício que eu tenho para te passar hoje é o quê? Para de falar. Se você não consegue falar respeitosamente, não fale negativamente, porque você está poluindo o seu fluxo de comunicação, porque você está carregando, é como se você estivesse carregando um defunto todo dia. Cada vez que você fala mal de alguém, cada vez que você fala mal, ou ainda que esse mal seja verdade, ok? Mas cada vez que você fala pesado de alguém, é como se você estivesse carregando um defunto. Sabe quando você passa em um lugar que tem bicho morto? Sabe? E fica aqueles urubu assim por cima, na carniça. Cada vez que você passa por uma situação dessa, de uma separação, de algo mal resolvido, é como se tivesse assim uma carniça e os urubu tudo assim em cima, sabe? Então, se tá doendo, procura ajuda. Se ainda não tá resolvido, procura ajuda. Se você não sabe que comunicação ter em relação a esse fato, ou se a sua comunicação ainda é negativa, procura ajuda, porque no mínimo você precisa ter uma comunicação neutra para isso não afetar as suas emoções. Lídia, é pelo outro ou é pelo meu filho? Não, é por você, para que a sua frequência não vá para lá pro pé, baixa a sua frequência. E o que acontece? Frequência baixa, energia baixa, é saúde baixa, é saúde ruim, é a sua imunidade baixa.
Frequência baixa é problema emocional na certa. Frequência baixa, ó, suas emoções lá no pé, significa que a sua vida espiritual também vai lá pro pé. Então não é pelo outro e também não é pelo seu filho, é por você. Vou ler os comentários. Nossa, hoje tá tipo assim, né? Ontem tava mais engraçado. Ontem... certíssimo. Tenho casos na família que meus tios se dão bem com os ex. Eu também. Meu pai se dá bem com todas as ex. Hoje, depois de 3 anos, tenho uma relação amigável com meu ex. É bom, né? Ô, Nai, posso te sugerir uma coisa? Quem aqui chama ainda de ex, certo? E a gente fala assim de ex, mas assim, ó, se ele for o pai de seu filho, você pode falar assim, eu tenho um bom relacionamento, eu tenho uma relação respeitosa com o pai do meu filho. Porque o ex ainda traz um peso, sabe? Ainda traz um algo para a sociedade. Agora, quando você fala assim, pai do seu filho, a comunicação é diferente, sabe? Então, tudo que você puder neutralizar a sua comunicação. Gente, um dos primeiros exercícios que eu passo para meus clientes é o seguinte: positive a sua comunicação. E quando eu falo assim, positiva a sua comunicação, as pessoas acham que você tem que mentir ou que você só tem que falar bem. Na verdade, o positivar a comunicação é você ter uma comunicação neutra. E como ter uma comunicação neutra? É você não comunicar mal algum. Lid, mas essa pessoa, ela é uma pessoa que não é tão boa assim, ou até ruim. Mas você não é ruim, você é uma boa pessoa. Então neutraliza, certo? É horrível. E a pior forma de acabar o casamento quando se envolve criança. É muito ruim mesmo. Vamos lá. Sempre ensinei o meu filho a respeitar o pai. Tia Júlia, vamos chegar nisso. Deus restaura assim nosso coração e nos dá a chance de ressignificar o término. Uma hora você fala sem doer. Isso aí. A sociedade é cruel, como uma mulher separada. Guerra fria, cruel. Perfeito. Andréia, a sociedade é mais cruel. E eu vou te falar, agora me permita falar até da Bíblia, sabe? Embora eu não queria trazer, porque eu quero... Um dia a gente marca só pra gente falar sobre isso em relação à Bíblia, mas eu queria hoje falar tecnicamente. Mas até na Bíblia a gente vê que aquela mulher que ia ser apedrejada, ela foi pega em adultério, mas o homem não estava ali. Só estava a mulher. E Jesus, ele com um olhar de compaixão, ele liberou a mulher. Então, até hoje, André, infelizmente, as pessoas ainda têm esse olhar de julgamento para a mulher. De achar que a mulher é essa cobrança, né? Recentemente, eu até repostei no meu stories uma história de um comentário que o Luciano Huck fez, que ele pergunta se é do mesmo pai. Depois vocês procurem na internet e o quanto que esse comentário dele é um comentário que é agressivo para a mulher, sabe? Porque a mulher ainda tem que dar conta de quantos parceiros sexuais teve, de quantos relacionamentos teve. Então isso ainda são microagressões sociais, né? Vou entrar num comentário aqui que a tia Júlia fez, que eu acho muito pertinente, porque aí eu vou falar sobre filhos agora. Hoje, ele vai sempre visitar o pai quando vem no Rio. É muito legal isso, né? Religiões e crentes diferentes no casamento. Parece que não estão no mesmo caminho. Crenças diferentes, né? Então, religiões e crenças diferentes no casamento. Vamos falar sobre isso. Termino com isso, tá? Deixa eu falar sobre a questão dos filhos agora. Lembra, subsistema conjugal acabou, mas o sistema familiar ele vai permanecer porque gerou filhos. Então esse sistema ele se apaga, certo? Ele fica fraquinho, ele não vai nunca deixar de existir por completo porque gerou filho, mas ele se enfraquece, ele não vai ser mais alimentado, né? E aí novos sistemas nascem e eles podem se agrupar. E aí existem pessoas que se dão muito bem, casais que formam uma nova família que se dão bem ou que se dão de forma respeitosa. E aí tem o subsistema filial, que é o quê? O relacionamento do pai com o filho, o relacionamento da pai e filho, mãe e filho.
Esse subsistema, ele deve ser alimentado porque é um princípio. Então, quem separa e não se dá bem, o filho, ele pensa assim, em uma pirâmide, certo? Deixa eu pegar aqui uma canetinha para desenhar para vocês. Rapidinho. Pensem assim, ó, o filho é uma pirâmide. O indivíduo é uma pirâmide, certo? Eu não sou boa de desenhar, gente. Então pensa assim, todo indivíduo, ele é uma pirâmide. E aí, geneticamente falando, ele recebe o quê? Metade do papai e metade da mamãe. Então, quando o pai e a mãe entram em conflito e rompem, é como se a metade da criança ficasse dividida. Quando a mãe fala mal do pai ou o pai fala mal da mãe, é como se tivesse um lado negro na criança e ela não sabe quem apoiar. E a criança começa a ficar dividida. Por quê? Porque a criança é resultado genético do pai e da mãe. Então ele leva parte do histórico do pai e da mãe. E ele espera ter essa referência. E quando não se tem a presença do pai ou da mãe por qualquer motivo, a criança ela sente porque ela olha para a sociedade e ela vê outras crianças com papai e mamãe e pergunta, ué, cadê meu papai, cadê minha mamãe? Por que não tá aqui? Geralmente muita coisa relacionada ao pai, né? No Brasil a gente ainda tem muito isso. Deixa eu dar alô para quem tá chegando que tá me dando oi. Oi, Renata. Oi, Seixa. Assim que eu falo, Seixa? Excelente comentário sobre a questão das microagressões contra a mulher. Então, o que acontece? Essa agressão, quando existe esse conflito entre pai e mãe, a criança ela se sente o quê? Literalmente dividida. E por que ela se sente dividida? Porque é metade papai e metade mamãe. Eu sou resultado genético de papai e de mamãe. Então eu carrego parte de papai e parte de mamãe dentro de mim. Então quando os pais eles entram em conflito, a criança sem querer, ela entra também nesse conflito, porque ela se sente responsável, porque ela acaba querendo tomar parte. E até a criança amadurecer e entender que ela não tem parte, que ela é resultado daquele subsistema conjugal, mas ela não faz parte daquele subsistema conjugal. Que aquele subsistema conjugal, ele se apagou, ele não existe mais, mas ele existiu. E aí a criança, que é fruto desse subsistema que se apagou, ela começa a entrar em uma cobrança muito grande e às vezes o pai e a mãe ainda pedem, se posicionam. Então assim, se tem um conselho que eu posso dar para quem passa por isso, por quem se separou, por quem já viveu isso, gente, não fale mal, neutralize. Não invente história, não minta, mas neutralize. Pra quê? Porque aí você leva menos conflito para a vida do seu filho e da sua filha. E se você levar menos conflito para a vida do seu filho e da sua filha, automaticamente o seu dia a dia, a sua rotina vai ser muito melhor, sem conflito com seus filhos ou com menos conflito, porque, né, se a gente se relaciona tem conflito para resolver, não tem jeito. Mas pelo menos você não vai ser responsável por esse conflito, por essa sensação de divisão que o indivíduo tem quando pai e mãe se separam, tá? Faz sentido para vocês? A gente ter esse cuidado, a gente ter esse zelo? E aí eu vou falar um pouquinho para vocês de honra, que é uma lei espiritual, sim, mas ela é uma lei universal. Então assim, o princípio de honrar pai e mãe para que a sua vida vá bem e para que vá bem os seus dias. E por que a gente tem que fazer isso? Honrar pai e mãe? Porque metade de mim é papai e metade de mim é mamãe. Então eu preciso honrar os meus pais para que eu me sinta bem. Quando existe um processo de desonra com pai e com mãe, a cobrança é automática, porque o nosso subconsciente sabe que eu sou o resultado genético de papai e de mamãe. Então, assim, é uma crença que já está subentendida e que fica aquela cobrança, inclusive com pessoas que passam por um processo de adoção.
Então, eu recebo pessoas, clientes, eu tenho clientes que foram adotados, recebo clientes que adotaram, certo? Então, assim, não fale mal dos pais biológicos, ainda que os pais tenham abandonado aquela criança, ensine o seu filho a honrar o pai e a mãe biológica. Por quê? Porque a genética tá ali dentro dele. Quando a criança despreza pai e mãe, tá se desprezando, porque é resultado genético. Não existe a possibilidade da cabecinha da criança separar isso. E eu vou te falar, também não existe a possibilidade da cabeça do adulto, neurologicamente falando, entender isso, porque eu sei que eu sou resultado do papai e da mamãe. Então, eu sou grata pela vida de papai e de mamãe, ainda que eles não tenham sido os melhores pais. Então, eu já atendi casos de pessoas que adotaram e casos de pessoas que são adotadas. Ensinar essas crianças que são adotadas a honrar os seus pais biológicos, a olhar para essa origem e falar: que bom que papai e mamãe me tiveram, que bom que hoje eu tenho um papai e uma mamãe que cuidam de mim, ok? Porque quando eu nego a minha origem, eu estou me negando. Quando eu deprecio a minha origem, eu estou me depreciando. E não tem como eu viver bem, eu ser feliz, se eu me depreciar. Isso mexe com identidade e com autoestima. Não tem como você ter uma autoestima, você ter uma estima elevada, você se gostar. O que é autoestima? É eu gostar de quem eu sou. Se eu não tiver clareza da minha identidade. E quando eu tenho clareza da minha identidade e eu deprecio essa identidade, eu não gosto da minha origem genética, gente, eu vou estar me depreciando, eu não vou ser feliz, eu não vou viver bem. Então, o princípio de honra não é necessariamente só por causa do pai ou da mãe, é sim por conta de você também. Não é tanto pelo outro, mas muito mais por você. Honra é diferente de obediência. Eu devo honra a pai e a mãe. Não obediência eterna. Obediência eu devo àqueles que são pai e mães presentes na vida até eu me tornar totalmente autônomo ou o máximo autônomo possível, certo? Então isso é importante a gente entender, porque metade de mim é papai, metade de mim é mamãe. Geneticamente eu entendo isso. Quando eu não honro meu pai e minha mãe, eu estou me desonrando, eu estou me depreciando, ok? Faz sentido? Gente, olha que linda, Débora. Sabe aquelas pessoas que você admira, que você fica curtindo na internet, que você acompanha o trabalho, você conheceu o trabalho? É Débora que tá aqui. Oi, Débora. Um beijo, sua linda. Wesley, bem-vindo! Cadê a Camila? Tá aí também? Mande um beijo pra ela. Isso tem relação com a formação do caráter da criança? Tem sim, Nath. O caráter da criança vai sim sendo desenvolvido, ok? E a partir do momento que o pai e a mãe falam mal, ou a partir do momento que a criança não tem esse acerto, né? Essa representação de papai e de mamãe, e ainda tem uma representação negativa, ela acaba se depreciando e isso vai se interferir, tá? Essa confusão acontece a partir de qual idade? Na verdade, essa confusão ela pode acontecer no ventre. A partir de 10 dias de vida de ventre, certo? O feto começa, né? Já começa a desenvolver a primeira célula neural. Então, assim, há estudos que dizem que com 10 dias de vida, às vezes a mãe e o pai ainda nem sabem que estão grávidos, né? A mulher nem sabe que está grávida. E com 10 dias de vida, a primeira célula neural, ela já está formada. Então, a partir de 10 dias de vida, a criança, ela passa a receber toda a carga de informação que passa. Que a mãe vive, então a criança registra tudo isso. Então, assim, os nossos músculos guardam vivências, as nossas células neurais guardam vivência, o nosso DNA traz consigo vivência, traz consigo um código genético de pai e de mãe. Então, essa confusão ela pode começar desde o ventre, dependendo da qualidade da gestação. Tem crianças, eu já atendi vários casos de crianças que passaram que pai e mãe, né, que a mãe tentou abortar, que foi uma gravidez indesejada e que isso interfere até a vida adulta, certo? Então,
tem que voltar, tem que fazer um realinhamento, tem que realinhar, tem que liberar perdão, tem que se encontrar com a identidade. Porque quando eu não reconheço meu pai e a minha mãe, eu estou deixando de reconhecer parte de mim, ok? Mesmo casado, mesmo adulto, certo? Por quê? Porque é a sua origem. Então, né, na sua gênese tem essa informação da onde você veio, tá? Tem mais perguntinhas? Deixa eu ver, respondi todo mundo. Tchururu. Muito bem. Vocês estão gostando, gente? Tá muito técnico. Hoje tá uma coisa mais pesada, né? Mais densa. Dri, bem-vinda. Já estamos quase acabando. E aí, para acabar, rapidex, eu vou responder essa pergunta aqui, ó. Religiões e crenças diferentes no casamento. Parece que não estão no mesmo caminho. Então, ó, pra gente terminar. Crença não tem só a ver com uma questão de religião, certo? Mas, assim, é importante a gente ter valores complementares, crenças que podem nos levar para o mesmo caminho e não que a gente se separe, né? Não crenças distorcidas ou crenças que são excludentes. A gente pode ter crenças diferentes, mas complementares e não crenças excludentes. Se forem crenças excludentes, não tem como um casamento persistir, durar, certo? Eu entrei agora há pouco e estou adorando. Renata, foi muito legal. A gente está finalizando, falta um minutinho. Eu quero agradecer. Vou salvar. Quero agradecer todo mundo que esteve aqui. Hoje foi uma coisa mais densa, mas espero que tenha contribuído com vocês. E assim, quero voltar a tocar nesse assunto pra gente aprender a ter uma comunicação relacionada a isso, tá bom? Um beijo, Andréia, um beijo enorme que trouxe esse assunto pra gente, tá? Beijo pra vocês, boa noite, obrigada. E a gente volta a falar mais, tá bom? Cadê? Coraçõezinhos pra gente encerrar bem. Beijo! Noite linda!